Durante a Primeira República no Brasil, o mundo do trabalho foi bastante heterogêneo, com diferenças na qualificação nos salários, bem como na origem dos trabalhadores. Nos primeiros anos do século XX, em São Paulo, o operário urbano era marcadamente branco e europeu. Vieram de países como Portugal, Itália e Espanha, porém eram imigrantes de origem rural e sem experiência fabril. Este quadro muda quando se analisa o Nordeste brasileiro, onde quase não havia presença de imigrantes. A realidade dentro das fábricas era precária: trabalho infantil, baixos salários, longas jornadas, pouca ou nenhuma condição de higiene e segurança. Diante deste quadro de múltiplas dificuldades, surge ainda no século XIX a primeira forma de organização coletiva de classe, as sociedades mutualistas, também conhecidas como Sociedade de Socorro Mútuo. A função dessas sociedades era de dar amparo aos operários e suas famílias, custeando enterro e no tratamento de doenças, por exemplo. Já no século XX surge uma nova forma de organização entre os operários, os sindicatos. Os sindicatos eram organizados para reivindicar melhores condições de trabalho, a redução da jornada, fim do trabalho infantil, restrição do trabalho noturno para as mulheres, aumento de salário, entre outros. A representação dos operários nos sindicatos teve várias vertentes: católica, anarquista, positivista, cooperativista. Porém, todas essas correntes buscavam, cada uma de sua maneira, conquistar melhores condições de trabalho e de vida para esses trabalhadores. O primeiro deles foi o agravamento da repressão por parte do governo. A justificativa apresentada era de que o movimento operário era artificialmente controlado por lideranças estrangeiras radicais que iludiam o trabalhador nacional. Por conta disso, foi aprovada no Congresso, em 1921, a Lei de Expulsão de Estrangeiros, que permitia, entre outras coisas, a deportação sumária de lideranças envolvidas em distúrbios da ordem e o fechamento de organizações operárias. O principal alvo dessa lei eram os anarquistas. Todos esses esforços não foram suficientes para produzir uma mudança na vida material do conjunto da classe trabalhadora no final dos anos 20. A legislação aprovada quase nunca era aplicada. Isso ocorria, entre outras razões, porque o movimento operário encontrava-se ainda limitado e restrito a alguns poucos centros urbanos. Apesar disso, não se pode deixar de reconhecer que foi na década de 1920 que o movimento operário brasileiro ganhou maior legitimidade entre os próprios trabalhadores e a sociedade mais ampla e começou a se transformar em um ator político que iria atuar com maior desenvoltura nas décadas seguintes. A Greve Geral de 1917 é a paralisação geral da indústria e do comércio do Brasil, em julho de 1917, como resultado da constituição de organizações operárias de inspiração anarco-sindicalistas aliada à imprensa libertária. Esta mobilização operária foi uma das mais abrangentes e longas da história do Brasil. O movimento operário mostrou como suas organizações, sindicatos e federações podiam lutar e defender seus direitos de forma descentralizada e livre, mas de forte impacto na sociedade. Esta greve mostrou não só a capacidade de organização dos trabalhadores, mas também que uma greve geral era possível. A paralisação começou na fábrica Crespi, que empregava 2.000 trabalhadores, no bairro da Moca. Os operários pediam aumento de salário, redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil e do trabalho feminino à noite. A questão é como este movimento cresceu tão rápido e se fortaleceu tanto apesar de uma industrialização recente e incipiente. A resposta pode ser encontrada no violento regime de trabalho imposto aos operários na época, comparável somente ao do início da industrialização inglesa 100 anos antes. Além disso, temos que nos lembrar que a maioria dos operários eram imigrantes italianos e espanhóis, com um histórico de organização política anterior. Eram estes, na sua maior parte, anarquistas. A Greve Geral de 1917 marcou um dos momentos em que a força do movimento operário anarquista se demonstrou. Nunca, na história deste país, uma greve geral provocou um impacto tão grande. Apesar de limitada, as regiões industrializadas nos locais em que se efetivou teve um impressionante grau de adesão por parte da sociedade. A resposta do Estado, controlado pelas elites, também foi impressionante. A legislação culpava de crime a ação anarquista. Estrangeiros envolvidos com a ideologia eram extraditados, brasileiros eram presos e, em ambos os casos, eram comumente humilhados em público.
A industrialização fez com que surgisse no Brasil um novo perfil social, o operário fabril. O movimento operário começou a surgir ainda no final do século XIX, mas foi com a industrialização provocada pela Primeira Guerra em nosso país que ele rapidamente se transformou em uma das principais forças políticas de sua época. Ele já em 1917 pôde ser visto como um dos maiores movimentos operários do mundo. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil aumentou suas exportações, em decorrência especialmente da Primeira Grande Guerra Mundial. O país passou a exportar grandes parte dos alimentos produzidos para os países da Tríplice Entente. A partir de 1915, a ocorrência dessas exportações afetou o estabelecimento interno, causando elevações dos preços da pequena quantidade de produtos disponíveis no mercado. Embora o salário subisse, o custo de vida aumentava de forma desproporcional, deixando os trabalhadores em más condições para sustentar suas famílias e fazer com que as crianças precisassem trabalhar para completar as rendas domésticas. Durante o governo de Arthur Bernardes, a repressão se tornou aberta, censura à imprensa, tortura e assassinatos se tornaram condutas frequentes do Estado aos anarquistas. Afinal de seu governo, o movimento estava todo desorganizado. As lideranças políticas comunistas, o Partido Comunista Brasileiro, havia sido fundado ilegalmente em 1922. Passaram a comandar o enfraquecido movimento que, na década de 1930, foi praticamente extinto pela ditadura do Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. Em 16 de julho, mais de um mês após o início da paralisação, um acordo entre autoridades, organizações trabalhistas e industriais, mediado por jornalistas, pôs fim à greve em São Paulo, mas ainda não era o fim da greve geral. Só em São Paulo, a greve de fato terminou com uma negociação única. No Rio e em Porto Alegre, os movimentos tiveram dimensões gerais, mas só terminaram na medida em que cada setor chegava a um acordo com seu patronato. O ritmo de saída da greve foi aos poucos, assim como a adesão. Segundo Biondi, até mesmo na cidade de São Paulo ainda havia categorias entrando em greve no dia 18 de julho, como os pedreiros. Parte dos empresários se recusava a assinar os acordos e queria negociar condições diretamente com os seus funcionários. Mesmo com a assinatura dos acordos, a consolidação dos direitos só viria em 1943, durante o regime de Getúlio Vargas. Em 1907, também houve uma série de greves pedindo a jornada de trabalho de 8 horas, e elas chegaram a diminuir, mas de algum tempo o patronato voltou a estabelecer as jornadas anteriores. O mesmo ocorreu após 1917. A experiência da greve geral também fez com que os empresários se preparassem para enfrentar futuras paralisações, o que tornou novas negociações mais difíceis para os trabalhadores. Uma das coisas que levou ao sucesso relativo da greve em 1917 é que as fábricas não tinham estoques. Quando os operários pararam, não havia produtos na loja. A partir daí, eles passaram a ter grandes estoques e podiam permanecer sem funcionar em certo período porque tinham produção para vender. Batalha lembra, no entanto, que o acordo só surgiu depois que a greve atingiu dimensões tais que não tinham mais como controlar o movimento. A primeira tentativa de lidar com a greve foi de repressão. Essa era a tônica do período, tanto que houve mortes. Parte do processo da ampliação da greve, inclusive, se deveu a essas mortes. Até hoje, a solução repressiva pode ser um desserviço às autoridades. Se a gente pensar nos protestos de 2013, a virada do número de pessoas em São Paulo foi quando houve uma repressão desproporcional à manifestação. O movimento operário foi uma organização coletiva de trabalhadores que tinha a finalidade de defender seus interesses com a criação de leis que ajudaram nas relações de trabalho. O movimento teve origem na Inglaterra e logo teve um grande impulso com a Revolução na França em 1830. Um dos líderes e influenciadores da revolta do movimento operário foram Karl Marx e Engels. Um dos maiores exemplos da representação sindical no movimento operário foi a primeira grande greve brasileira ocorrida na cidade de São Paulo em julho de 1917, liderada principalmente pelo movimento anarquista, que buscava a implantação de uma sociedade igualitária antecedida da destruição do Estado capitalista. A greve iniciou no setor textil e tomou grandes proporções, paralisando a capital paulista. A relação do governo foi a de adotar medidas arbitrárias, como a prisão de grevistas, a expulsão de imigrantes e o espancamento de manifestantes.
Apesar de não terem alcançado seus objetivos de forma imediata, é certo que o movimento sindical contribuiu para promover o debate no meio operário, buscando sempre melhores condições de trabalho. Ainda na Primeira República, o Estado iria regulamentar as condições de segurança e higiene dentro das fábricas, bem como a criação de caixas de aposentadoria, pensão para os ferroviários. Porém, as reivindicações do movimento operário só seriam legitimadas em grande parte na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, promulgada em 1943 durante o governo de Getúlio Vargas. O governo não tinha o mínimo interesse em atender às reivindicações dos operários. Com o início dos levantes que ocorreram durante a primeira década do século XX, o governo começou a notar que o movimento estava começando a crescer e criou uma lei para expulsar os estrangeiros que fossem considerados uma ameaça à ordem e segurança nacional. Com essa nova lei, os operários passaram a se revoltar ainda mais com a situação. E em 1907, aconteceu uma greve geral que tomou conta de São Paulo. Sem nenhuma resposta quanto às reivindicações, em 1917 ocorreu outra greve que foi muito maior que a anterior. As greves aumentavam de proporção cada vez mais. Os operários passavam a ocupar as ruas da cidade e a polícia passou a intervir. Durante um confronto entre os operários e a polícia, um jovem operário que participava das manifestações foi morto. Este acontecimento fez com que a classe operária ganhasse ainda mais força. Após todas as manifestações pelos direitos dos trabalhadores, em 1922 foi oficializada a Fundação PCB, Partido Comunista Brasileiro. Este partido foi inspirado pelo Partido Bolchevique Russo. Junto à oficialização deste partido, os sindicatos passaram a se organizar melhor, ganhando assim vários associados. O Brasil já possuía uma grande quantidade de operários na primeira década do século XX. Essa quantidade chegava a ser mais de 100 mil trabalhadores, mas a maioria destes se localizava nos maiores centros industriais da época, que eram nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os principais objetivos daquela época eram reivindicar por melhores salários, jornada de trabalho reduzida e assistência social. Entre os anos de 1903 e 1906, aconteceram algumas greves. Estas ainda eram pequenas, mas se espalharam pelos grandes centros industriais. Faziam parte desses grupos os alfaiates, tecelões, carpinteiros, ferroviários, mineradores e portuários. A teoria socialista se originou a partir dos pensamentos de Karl Marx. Essa teoria teve um papel muito importante durante o movimento operário. O primeiro Partido Socialista Brasileiro foi fundado no ano de 1906. Foi a partir desse momento que o movimento passou a ganhar mais força. Porém, as reivindicações dos operários não surtia efeitos, pois quem controlava a maioria das indústrias da época era o governo, e atender aos pedidos dos operários traria muitos prejuízos ao governo. Este cenário social, caracterizado pelo crescimento das riquezas e da miséria, mostrou-se profícuo ao surgimento de ideologias e movimentos que defendiam o estabelecimento de redes e relações sociais em bases mais igualitárias, atenuando ou mesmo extinguindo as distâncias econômicas entre os indivíduos. Deste modo, tendo como norte o desenvolvimento de uma sociedade sem classes, na qual a propriedade fosse exclusivamente coletiva e os homens vivessem em igualdade de condições, foram arquitetados os valores do socialismo e do anarquismo. Embora tenham influenciado a ação dos mais diversos atores sociais, tais ideias passaram a orientar essencialmente a atuação de proletariado. Em fevereiro de 1917, meses antes da greve brasileira, mulheres que trabalhavam na indústria textil deram início a protestos e a uma paralisação que teria consequências ainda maiores do outro lado do mundo, a Revolução Russa. Os protestos começaram contra a escassez de alimentos no país e rapidamente ganharam a adesão de outros trabalhadores. A simpatia das forças de segurança. Ao fim de uma semana, a monarquia russa chegava ao fim, abrindo caminho para a Revolução Comunista, no fim daquele ano. Ideologias como o anarquismo e o socialismo marxista, que chegaram a São Paulo, principalmente pelos imigrantes italianos, tiveram um papel importante na organização do movimento. Batalha acha que as correntes socialistas tinham certa liderança, mas que sua influência era maior sobre trabalhadores qualificados.
O que faz com que uma greve funcione é que as pessoas sintam que aquele estado de coisas chegou ao limite. Uma das características importantes de 1917 é que, pela primeira vez, setores não participavam desse tipo de movimento começaram a participar. O movimento operário deu-se como resposta da massa popular em relação à Revolução Industrial Inglesa, que gerou uma grande crise de desempregos. O povo viu-se prejudicado pelos novos meios de produção e começaram a mostrar sua insatisfação através de manifestações. Com a revolta, várias fábricas e máquinas foram destruídas. Nesta época, surgiram também os sindicatos para lutar pelos direitos dos trabalhadores. As causas do movimento operário foram advindas das condições precárias do trabalho durante a Revolução Industrial. Do mesmo modo que houve o surgimento da ideologia marxista-socialista, que defendia essas classes. Inspirados por essa ideologia e diante de uma condição de trabalho que era desumana e insegura, surgiram os movimentos operários pelo mundo na busca dos direitos e dignidade. A greve geral de 1917 deixou marcas entre os trabalhadores urbanos brasileiros. Desta maneira, podemos citar: o operário brasileiro adquire consciência de classe. Desenvolvem-se os primeiros sindicatos a partir das ligas de classe dos bairros. Divulgação e fortalecimento das ideias de esquerda no Brasil. A resolução de conflitos sociais não deveria ser resolvida através da polícia. That's all, folks.